Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos falar sobre a decomposição em números primos, tá? Aulinha nova. Então vamos lá. Como vimos anteriormente, números primos são números naturais maiores do que 1 que possuem somente dois divisores. Ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Aqui, eu tenho vários números que eu coloquei aqui de exemplos e seus divisores, né? Então, número 2. Quais são os divisores do número 2? O número 1 e o 2 mesmo. Os divisores do número 3? O número 1 e o 3. Os divisores do número 4? O número 4 já tem 3 divisores, né? 4 dividido por 1 é 4, 4 dividido por 2 é 2 e 4 dividido por 4 é 1. Então, o número 4 tem 3 divisores. O número 5 só tem o 1 e ele mesmo. O número 6, 6 dividido por 1 é 6, 6 dividido por 2 é 3, 3 dividido por 6 é 2 e 6 dividido por 6 é 1. As contas dão todas exatas, ou seja, não sobra resto, por isso que é divisores, né? Tá? Então aqui, todos esses números são todos os divisores. Por exemplo, divisores de 30 são todos esses números aqui, todos os números que dividem 30 e não sobra resto, né? Por exemplo, 30 dividido por 10 é 3, não sobra resto nenhum, né? Então, esses são os números, os divisores de alguns números, né? Tem alguns números primos, ou seja, números que só tem dois divisores, O número 2 aqui é primo, o número 3 é primo, o número 5 é primo, o número 7 é primo, né? E aqui, eu dei alguns exemplos de números primos. O número 2, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, o número 13, o número 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. Só tem esses números aqui primos, professor? Não. Os 3 pontinhos aqui significa que são infinitos. Tem muitos números primos, tá? Números grandes até, que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Ok? Vamos continuar? Nós podemos fazer a decomposição em fatores do número de algumas formas diferentes, tá? O que é decompor? É escrever o número de uma forma diferente, com os seus fatores, né? Ou seja, o que é um fator? Fator é uma parte da multiplicação. Se eu multiplicar os dois fatores, eu acho esse número, né? Por exemplo, veja, vamos decompor o número 24. Tá? Vamos decompor o número 24. É escrever o número 24 de algumas formas diferentes, né? Vamos lá, Eu posso escrever o 24 assim, 1 vezes 24. Você vai saber que é o 24, né? Olha assim, 2 vezes 12 é o 24 também. Então, eu escrevo o número 24 de algumas formas diferentes, com esses fatores diferentes aqui, né? Eu estou decompondo ele. Se eu escrever 3 vezes 8, também é 24, não é mesmo? Olha aqui, 4 vezes 6, 24. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4, 24. Eu também posso escrever dessa forma aqui. Então, eu posso escrever de várias formas, né? Olha a outra aqui. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3, 24. Veja que nessa decomposição última que eu fiz aqui, só tem número primo, 2, 2, 2 e 3, né? São só números primos, legal? Vamos fazer um exercício então para fixar o nosso aprendizado? Vamos ver se vocês entenderam essa lição aqui. Decompõe os números abaixo de 3 maneiras diferentes. Veja bem aqui, o número 24 eu fiz de 1, 2, 3, 4, 5,
6 formas diferentes de escrever o número 24, né? Então, eu quero que vocês façam uma decomposição de 3 maneiras diferentes. De quais números? Desses números aqui, ó. Eu quero que vocês escrevam o 8 de 3 formas diferentes, o 20 de 3 formas diferentes, o 28 de 3 formas diferentes, o 42 e o 50, tá bom? De 3 formas diferentes de escrever esses números abaixo aí, tá bom? O que nós vamos fazer? Vamos dar uma pausada no vídeo por 10 minutos para vocês fazerem essa atividade aqui e a gente já volta fazendo a correção, tá bom? Pausem o vídeo agora. Ok, pessoal, já estamos voltando para fazer a correção. Fizeram as atividades? Então vamos lá. Decomponha os números abaixo de 3 maneiras diferentes, tá? Olha do jeito que eu fiz aqui. O 8 eu fiz 1 vezes 8, 2 vezes 4 e 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, né? Olha o 20. 1 vezes 20, 2 vezes 10 é 20 também. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Olha o 28, como que ficou. 1 vezes 28, 2 vezes 14 e 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 7, 28. E olha aqui o 42. 1 vezes 42, 2 vezes 21 e 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 7 é 42. Tá vendo? 1 vezes 50, 2 vezes 25 é 50 também. E 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 5, 50. Ok? Acertaram? Vamos fazer a decomposição agora somente com números primos, ver se a gente consegue. Mas para fazer isso é primordial entender o conceito de número primo, uma vez que vamos utilizá-lo para decompor números inteiros. Vamos fazer uma breve retomada da definição de números primos, só para vocês relembrarem o que é número primo mesmo, tá? Veja bem aqui, ó. Os números primos são aqueles que apresentam em sua lista de divisores somente o número 1 e ele mesmo. Nós já vimos lá no começo dessa aula. Por exemplo, para verificarmos se os números 11 e 21 são ou não primos, devemos listar os divisores de ambos os números. Por exemplo, divisores do 11 é o número 1 e o número 11. Se eu for aqui, ó, por 2 dá para dividir? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Não. Então ele só é divisível por 1 e por 11. Já o número 21, os divisores de 21, é o 1. O 1 é o divisor de qualquer outro número, viu, pessoal? Então ele sempre vai estar junto. O 3 porque ó, 21 dividido por 3 é 7. Então, pessoal, quando eu fizer 21 dividido por 7, vai dar 3. Sobra o resto? Não, por isso que ele é um divisor. Então, os divisores de 21 são 1, 3, 7 e o próprio 21, né? Veja que ao listar os divisores de 11, aparecem somente o número 1 e ele mesmo. Assim, o número 11 é primo. Quando tem só o 1 e ele mesmo, é primo. O que não se aplica, o que não acontece com o número 21, que apresenta mais números além do 1 e do 21. Portanto, o número 21 não é primo, ok? Esses são os números primos menores que 100. Ó, eu coloquei uma tabelinha aqui de todos os números primos menores que 100. Né? Quantos são? 5, 10, 15, 20. São 25 números que até o 100 só tem 2 divisores. Né? O 1 e ele mesmo. Por exemplo, 41. 41, ele é divisível por algum número sem ser o 1 e o 41? Não. O número 49, você consegue dividir ele por algum número que dê conta exata? Não, só o 1 e o 89. Tá? Eles são números únicos. Só conseguimos dividi-los por 1 e por ele mesmo. Ok?
Então, vamos decompor o número 60 só com fatores primos? Vamos ver como que fica. Ó, só com fatores primos, né? Não pode ser de outra forma agora. Ok? Então, ó, 60. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, eu escrevi o número 60 só com números primos, só com fatores primos, tá? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 5, 60. Então, eu escrevi o número 60 com fatores primos, né? Tem um modo prático para a gente fazer isso, para achar, para não ficar fazendo que número que é mesmo, tá, não sei o quê. Então, tem um modo prático que eu vou ensinar para vocês agora, tá? Começa assim, ó. Eu pego 60 e coloco como se fosse uma cruz aqui, ó, né? Então, eu vou começar por os números aqui, ó, nessa parte aqui, os números primos, né? Os primeiros primos que eu conheço, que é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. Sempre começamos com o mais baixo, que é o número 2, ok? Então, vamos começar aqui, ó, colocando o número 2. E vou fazer a divisão. 60, ó, dividido por 2, dá quanto aqui? 30, né? Legal? Vou colocar o número 3 aqui, porque 30 dividido por 3 dá 10? Não, pessoal. Eu só posso mudar para o número 3 quando não tiver mais nenhum número aqui que dê para dividir por 2. Ok? 30 dá para dividir por 2? Dá. Então, eu vou colocar 2 aqui. Então, ó, 30 dividido por 2 é 15. 15 vou dividir por 2? Ah, não. Agora já não dá mais, né? Porque o 15, ó, você vê que não é par. E para dividir por 2 tem que ser par, né? Então, que número que eu vou colocar aqui? O 5? Não, não posso pular. Tem que ser o número 2, depois o número 3, depois o número 5, depois, só se não tivesse, né? Mas aqui, ó, dá para dividir por 3, né? Então, eu coloco 3. 15 dividido por 3 é 5, né? Então, 5 agora. Vou continuar com o 3? Não posso, porque não dá. Eu tenho que colocar o 5 mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Então, ó, quando chega no 1 aqui é porque acabou a conta, tá? Então, ó os números que eu consegui aqui, os números primos. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, esses aqui são os números primos, que são os fatores, né? Decompomos em fatores primos o número 60, ó, somente os números primos. Ok? Veja mais alguns exemplos, ó, que eu separei para vocês aqui. Então, ó, o número 32, eu divido por 2 dá 16, continuo por 2 porque ele é par ainda, dá para dividir. Dá 8, 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Acabou a conta. Não precisou mudar para o número 3, porque o número 2 deu conta de dividir tudo, né? Ah, mas como que ficou aqui então, professor? Ficou assim, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quantos 2 teve aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ok? Ó, mais um aqui. 192 dividido por 2. 192 dividido por 2 dá 96. Dividido por 2 dá 48. Dividido por 2 dá 24. Dividido por 2 dá 12. Dividido por 2 dá 6. Dividido por 2 dá 3. Ah, não dá mais para dividir por 2. Ó, então eu coloco 3. Aí eu posso colocar 3. 3 dividido por 3 é 1. Acabou a conta. Ó, então deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o número 3 aqui. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, 192. Ok, pessoal? Ó, lembre-se, começar sempre com o número primo mais baixo, que é o número 2. E não pular, não pode pular para o próximo se ainda der para dividir por ele. Ok? Se der para dividir por 2, continua por 2. Se não der, muda por 3. Se não der, muda por 5. Mas enquanto der, precisa continuar nele mesmo. Ok?
Vamos lá? Olha outro exemplo aqui, ó. Começamos sempre na sequência. 2, é 3, é 5, é 7, é 11. Esses são os números primos, né? Então, ó, comecei aqui, ó, 630, número grande agora, por 2. Dividido por 2 dá 315. Agora, não dá mais para dividir por 2, ó, porque é número ímpar. Então, vou dividir por 3. 315 dividido por 3 é 105. 105 dividido por 3, ó, daria até para dividir por 5, mas eu não posso. Lembra que eu tenho que continuar com o número se der. Então, ó, 105 dá para dividir por 3, que ele dá 35 e não sobra resto. Agora, ó, 35 já não dá mais para dividir por 3, então eu tenho que mudar para o próximo, que é o 5. 35 dá para dividir por 5? Dá. 35 dividido por 5 é 7. 7 dá para dividir por 5? Agora não dá mais. Então tem que mudar de novo para 7. Né? Então, ó, 7 dividido por 7 é 1. Acabou a conta. Né? Acabou a conta. Como que ficou? Ó, o que eu falei para vocês. Mesmo o número 105 sendo dividido por 5, nós não podemos dividir por 5. Temos que continuar com o 3. Tá? Ok? E aí ficou 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Né? Eu escrevo o 630 dessa forma aqui. Legal? Vamos lá? Vamos fazer um exercício para fixar o nosso aprendizado? Decomponha os números abaixo em fatores primos. Agora é diferente do exercício daquela hora. Aquela hora era para decompor com qualquer número. Agora, só com o número primo. Ok? Então, ó, eu quero que vocês decomponham o 16, o 18, o 28 e o 36. Só com fatores primos. Ok? Vamos pausar o vídeo por 10 minutinhos e depois a gente volta com a correção. Então, pausa o vídeo agora. Faça o exercício e depois a gente volta. Ok? Estou esperando. 10 minutos. Muito bem, pessoal. Voltamos então. Vamos fazer a correção dos exercícios? Voltamos aqui. Decomponha os números abaixo em fatores primos. Vamos lá? Como vocês fizeram? Ó, 16. Só com fator primo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. O 18. 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3, 18. O número 28. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 7, 28. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 36. Acertaram, pessoal? Hã? Foi legal essa? Muito bem. Agora, pessoal, eu quero que vocês façam essas atividades aqui para a gente encerrar a nossa aulinha de hoje, para entregar para mim depois, tá bom? Então, vocês vão fazer com calma, tirem uma foto do caderno, mande para mim, que eu vou corrigir e vai valer a nota e a presença também, tá ok? Então, não esqueçam de fazer e de mandar para mim. Ok, pessoal? Avaliação. Qual o resultado da soma dos 10 primeiros números primos? Fácil, só ver os 10 primeiros números, somar e pôr o número aí. Na decomposição, do número 126, qual o número primo que mais se repete? O que vocês vão fazer? Vai fazer a decomposição do número 126, só em fatores primos, né? E depois ver lá, qual o número que mais repetiu? E coloca aqui para mim. Número 3. Decomponha em fatores primos os números abaixo. Aí é para fazer a decomposição mesmo, só com números primos. O 112, o 92, o 250. Ok, então, pessoal? Legal, e até a próxima aula.